Boa noite, Bergantin, aqui Igor Sedano, Rádio Mix e Rápido no Ar. Bergantin, com a escalação inicial da Inter, você não acha que a Inter foi respeitosa demais com a equipe da Ferroviária? Lógico, tem a história da Ferroviária e tudo mais, mas jogando dentro de casa, ao nosso ver da transmissão, ao meu ver também, a Inter entrou um pouco recuada com o Diego Tavares. Poderia ter explorado mais com o Giovani, poderia ter iniciado com o Thiago Alagoano, meia já armador, né? O Lima um pouco mais marcador, ao nosso ver. Você não acha que a Inter respeitou demais? E quando tentou ir para cima, aí já era tarde demais, né? No intervalo fez duas mudanças, justamente Thiago Alagoano e Lima, Thiago Alagoano e Giovani entraram, e depois tentou com o Renato Cajá, mas daí já estava praticamente 2-0. Olha um pouquinho dessa derrota e essa questão dessa pergunta, se a Inter respeitou demais a equipe da Ferroviária. Boa noite. Foi um respeito normal, a gente jamais entrou para se defender, tanto é que, né, o número de chances claras criadas, eu acho que foi grande, talvez o maior que a gente teve até agora no campeonato, né, de chances dentro da área, cara a cara com o goleiro. Lima e Tavares, né, jogadores que vinham dando conta no recado, vinham entrando bem. O Lima já foi titular lá no Morumbi. Um jogo numa proposta diferente, eu concordo, mas ele sempre que entrou contra o Santos, em casa aqui contra o próprio Mirassol, acabou fazendo gol. Então ele, né, por mais que seja um terceiro homem de meio campo, ele chega com muita qualidade e sempre criando oportunidades de gol, né? Ou agora dizer que seria mais interessante entrar com mais um meia, mais um atacante, agora vamos dizer assim, agora é você ser engenheiro de obra pronta, né? Mas eu acho que o ponto não foi nem isso da escalação ou de mudança, né? Acho que foi a postura em momentos decisivos da partida, né? Numa bola parada nossa, a gente tomar um gol, depois, né, numa bola controlada, algumas chances perdidas, e depois é óbvio que a insegurança ela aumenta durante o jogo, né? A gente confia no elenco, confia no grupo, caminho difícil, né? Com a vitória hoje as coisas ficariam mais claras, mas a gente tem que ser profissional, tem que ser homem, assumir e seguir em frente. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Muito boa noite, Vinícius. Essa derrota com certeza não estava nos seus planos com relação à classificação, especialmente a sair da parte de baixo e fugir do descenso. Mas que lições você pode tirar desse jogo, visando a outra partida em casa com um adversário ainda mais complicado, o Palmeiras, no Limeirão domingo que vem? Quais lições você tira dessa partida dessa noite? O campeonato está se afunilando, né? E a gente vê que cada vez mais os detalhes, né, vão fazer diferença, né? Isso, lógico, desde do primeiro jogo contra o Santos, que a gente, contra a própria Ponte Preta, a gente deixou escapar a vitória por detalhes. E agora, né, os jogos vão ficando cada vez mais tensos. Eu acho que até teve boas chances, a gente teve boas chances criadas durante o jogo, mas em detalhes, né, o adversário acabou fazendo a gente pagar o preço. Foi mais efetivo. Acho que essa questão de efetividade num campeonato tão nivelado, tão difícil como esse, ela faz muita diferença, né? E hoje a Ferroviária foi mais efetiva. Nós tivemos até um volume com chances e tal, mas não transformamos em gols, né? A gente tem que ter essa frieza para analisar e essa frieza para retomar no campeonato tão difícil como esse, né? Para a gente ter essa efetividade nos jogos. Boa noite, sou Jonathan Henrique, jornalista do programa Jornada Esportiva. Bergantin, boa noite. Sabemos que o sistema de jogo não funcionou da maneira correta. O que deve-se fazer para a equipe se afastar dessa zona do rebaixamento, o que está importunando toda a sua torcida? E o que deve fazer e o que melhorar para o jogo diante do Palmeiras? Obrigado. Obrigado, boa noite. A gente
pela primeira vez vai ter uma semana para trabalhar, né, contra um adversário, né, dificílimo. Trabalhar alguns pontos, né, de setores da equipe, né, a questão até da defesa, com certeza a gente trabalhar finalizações essa semana, da gente ter alguma ajuste tático, com certeza nós vamos ter, analisar qual vai ser a melhor estratégia para o jogo contra o Palmeiras, mas são seres humanos e a gente não pode deixar de abordar a parte mental dos atletas. É difícil, a questão da confiança, às vezes ela acaba saindo um pouco do controle, os atletas vêm se dedicando muito, vêm entendendo bastante o campeonato, mas quando os resultados não vêm, é normal que essa confiança fique um pouco abaixo, né? Então a gente precisa ter conversas de olho no olho, trabalhar bem próximo dos atletas para que a gente aproveite essa semana não só para fazer ajustes técnicos, táticos, mas também de recuperar a boa parte da confiança dos atletas para que os resultados e os pontos necessários venham aí durante a competição. Boa noite, Vinícius. Silvio Silva, de Notícias do Esporte. Gostaria que você fizesse um resumo do jogo de hoje, elenco, quem ficou devendo, quem você acha que, por mais que foi uma derrota em casa, complicada, quem você acha que rendeu um pouco mais, falasse um pouco da estreia do Cajá, e agora um jogo dificílimo contra o Palmeiras domingo que vem, aqui no Mineirão, às 4 horas da tarde. Conto sempre aqui com o Notícias do Esporte, estaremos sempre apoiando e torcendo para a Inter de Limeira. Um abraço. Obrigado, boa noite. Eu acho que não é o momento da gente falar quem foi mal, quem foi bem. É duro porque os resultados não vêm, né? Isso é a cara do que está acontecendo, né? A gente precisa mudar isso aí porque eu vejo muito empenho nos atletas, eu vejo muito entendimento no dia a dia, os atletas se cobrando bastante, os atletas sentindo a derrota, os atletas querendo sair dessa situação, sabendo que o clube vem dando um suporte grande, que a torcida está cobrando e com razão nesse momento. Não acho que a gente tenha que dividir o grupo agora em quem está bem e quem está mal. A gente sente juntos, né? A gente vai sair dessa situação chata juntos também. O Cajá é um jogador de muita qualidade, a gente vê ideias boas ofensivas, jogador com um bom passe entre linhas, o passe que cria dificuldade para o adversário, né? Eu acho que ele está se soltando e entrando cada vez mais no ritmo. A gente espera trabalhar bem essa semana aí para que ele possa ser cada vez mais útil para a Inter. Boa noite, Vinícius Bergantin, Arthur Fella, representando a TVN. Queria saber sobre a situação do Lucas Frigeri, que novamente não foi relacionado para o jogo de hoje. Boa noite, o Lucas tá com uma tendinite, uma dor no joelho, já está se recuperando bem e acredito que para essa semana ele possa treinar normalmente. Olá, Vinícius Bergantin, Marcelo Piron do site memoriadainter.com.br, Rádio Mix e Rápido no ar. Bergantin, a Internacional vem do Morumbi de um resultado de 0-0 contra o São Paulo, um resultado até heróico, e aqui no Limeirão pega a Ferroviária com os mesmos 7 pontos e infelizmente veio essa derrota. Gostaria que você avaliasse seu time hoje, as mudanças que você tentou fazer, e agora com 7 pontos e pelos resultados, a Internacional está na zona de rebaixamento. O que fazer agora para essas próximas semanas, inclusive porque tem jogo com o Palmeiras no próximo final de semana? Grande abraço para você, Bergantin. Boa noite, a gente fez um jogo realmente muito disciplinado contra o Palmeiras, contra o São Paulo no Morumbi, conseguiu um ponto importante e estava claro na nossa cabeça, né, o peso desse jogo contra a Ferroviária, as duas equipes com 7 pontos. Sabíamos
né, que ia ser um jogo difícil. A gente até internamente falou em final. Isso, em nenhum momento os jogadores deixaram de entender o momento da situação. É óbvio que a cara da derrota ela dá uma conotação ruim, mas eu posso garantir que não é falta nenhum de comprometimento dos atletas, da comissão técnica. A gente sabia, né, o que se passava antes do jogo, e, né, a tentativa de início, eu acho que teve ali 2, 3 grandes chances no primeiro tempo. No segundo tempo também oportunidades. A gente tá deixando passar as coisas nos detalhes, né? Quando a gente dá um pouco de brecha, o adversário faz a gente pagar caro. Hoje foi uma amostra disso, da Ferroviária, e a gente tem que acertar isso, né? Retomar uma certa confiança, que é difícil, mas nós temos que trabalhar isso com os jogadores, para que a gente nessa reta final tenha esses detalhes do jogo ao nosso favor. É muito difícil o jogo contra o Palmeiras, mas eu acho que a maior dificuldade nossa foi lá em Bragança, mas todos os outros jogos, né, a gente viu que se tem possibilidade de vitória. A gente tem que acreditar, tem que fazer um trabalho bem direcionado essa semana, para que a gente saia dessa situação incômoda que eu confesso para vocês, todos no vestiário sentindo, os jogadores se cobrando, mas só nós mesmos podemos trabalhar para sair dessa situação. Boa noite, Vinícius. Geraldo Davi, da Indy FM. Tudo bem? Vinícius, como trabalhar esses jogadores para o próximo jogo? Porque perderam a partida hoje jogando bem. Olha, eu agradeço o reconhecimento, por mais que, né, olhando a classificação, você não somou pontos. Eu concordo que era um jogo para ganhar, né, por um volume bom criado. Acho que teve essa última chance do Charles, da Ferroviária, já estava quase que no final do jogo, mas as chances mais claras foram da Inter. A gente tem a nossa convicção, a gente tem a nossa maneira de trabalhar, retomar a moral dos atletas. Eu acho que num momento difícil como esse a gente tem que primeiramente reconhecer e fazer o simples bem feito. Eu acho que é um momento da gente fazer o simples bem feito, e automaticamente as coisas voltam a acontecer. Você retoma a confiança, você começa daí a buscar alguma jogada mais de efeito, mas a princípio a gente voltar quase que não uma estaca zero, mas a gente regular um pouco essa questão da performance, fazendo o simples bem feito. Aí sim a gente vai retomar a confiança, vai conseguir obviamente os pontos que a gente precisa para sair dessa situação incômoda.